Estamos mais uma vez aqui para juntos ouvirmos uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Muito obrigado por você que está aí, sempre nos acompanhando, ouvindo o recado que o Senhor, nosso Deus, tem nos dado, tem colocado em nosso coração para que possamos transmitir ao coração de cada pessoa que tem nos acompanhado, que tem nos assistido. Nós vamos falar sobre um episódio que nos inspira muito a confiarmos no poder de Deus. Toda a Bíblia nos inspira a confiarmos no poder de Deus. A Bíblia por completa, ela nos inspira, a palavra de Deus, as histórias que estão relatadas na Bíblia, estão relatadas para nos trazer confiança, para nos trazer realmente motivação, para vivermos uma vida de milagres, para vivermos uma vida de liberdade, para servirmos a Deus. Essa mensagem da qual eu estou me referindo, que nos inspira confiança, está relatada no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 13, versículo 10 até o versículo 17. A história da mulher que andava encurvada. Ela tinha uma deficiência que a impedia de andar da maneira como as pessoas na sua normalidade costumam andar. Ela andava encurvada, ela era paralítica. Então vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. Versículo 10, capítulo 13 de Lucas. Até o versículo 17 nós vamos ler. Olha o que diz. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse para a multidão: 6 dias há de que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E, dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Quem era essa pessoa com quem o povo se alegrava? Jesus de Nazaré, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que pode curar e libertar a vida de cada pessoa nesse tempo de pandemia, a vida de cada pessoa que acreditar, de cada pessoa que confiar, de cada pessoa que realmente se inspirar por essa palavra de Deus.
Então, o que eu quero dizer para você nesta noite? Jesus cura e liberta é o tema da mensagem de hoje. Jesus cura e liberta. Isto é uma notícia importante que você precisa manter no seu coração bem acesa. Essa notícia de que Jesus cura e liberta é para hoje, não é somente para aquela época em que Jesus estava ali diante daquela mulher que durante 18 anos, nada mais, nada menos do que 18 anos, diz a palavra, o versículo 11, Jesus esteve diante daquela mulher e curou aquela enfermidade. Na verdade, aquele problema na mulher foi considerado por Jesus como um espírito de enfermidade. Note que quando a palavra de Deus fala que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Durante 18 anos aquela mulher era atormentada, aprisionada por algo que todo mundo considerava como uma paralisia comum, uma paralisia normal. Quantas pessoas hoje em dia, quantas pessoas em nossa geração não tem um problema de saúde que a pessoa já até se acostumou, as pessoas se acostumam com a doença, se acostumam com a enfermidade e chegam a dizer, minha doença, tomam posse, né? É como se fosse isso. Eu sei que as pessoas, é claro, ninguém quer doença para si, ninguém quer intitular uma doença como sua doença, como se ela fosse realmente alguém desejado, alguém desejável para a vida da pessoa, e não é. Ninguém deseja ser infectada por nenhum tipo de vírus, ninguém deseja ficar doente, ninguém deseja viver encurvado por causa de uma enfermidade que causa paralisia, atrofia em determinados órgãos do corpo humano. Ninguém quer, mas Jesus estava ensinando para nós aqui, quando ele trata aquela enfermidade daquela mulher, aquela paralisia de 18 anos atormentando aquela mulher, quando ele trata essa enfermidade, essa paralisia, como um espírito de enfermidade, traz para nós um entendimento de que existem sim muitas doenças que são provocadas por demônios que provocam enfermidades, por espíritos malignos, espíritos imundos que causam enfermidade. Isso tudo eu preguei outro dia aqui em uma das nossas lives, que toda e qualquer enfermidade é consequência do pecado do ser humano, e de fato são consequências do pecado do ser humano, e tudo é possível de sermos restabelecidos, termos restauração, termos cura, termos libertação, porque Deus ele tem o poder para isso. Quando ele quer fazer isso, quando ele quer operar, ele opera e ninguém consegue impedir que o milagre aconteça. Note algumas coisas. Esta mulher doente, ela estava presa por Satanás. O versículo 16 diz aqui que Jesus Cristo falou a respeito disso. O versículo 16, ele falando, indagando, na verdade retrucando a reclamação das pessoas que estavam ali ao redor, reclamando porque ele havia feito aquele milagre num dia de sábado, porque eles não concordavam, eles guardavam o sábado. Então Jesus operou o milagre no sábado, e naquele sábado, ele retrucando aquelas palavras, aquela reclamação das pessoas da lei, ele disse assim: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então quem era que mantinha aquela mulher debaixo daquele jugo maligno, debaixo daquela enfermidade, paralisia, aquela enfermidade, aquele espírito de paralisia, que o versículo 11 fala sobre esse espírito de enfermidade, que Jesus Cristo estava realmente prestes a libertar aquela mulher. Então o que acontece? Jesus estava dizendo que aquela enfermidade na verdade era uma prisão colocada por Satanás, o diabo,
O diabo, o inimigo da igreja, o inimigo de todo aquele que professa o nome, a fé no nome de Jesus, era quem estava acorrentando aquela mulher e é quem está acorrentando a vida de muitas pessoas hoje em dia. As pessoas não conseguem enxergar. As pessoas tratam as doenças como se fosse algo natural. As pessoas tratam muitas doenças como se fosse algo que não tem jeito, tem que adoecer. Nem sempre é isso. Muitas vezes, muitos casos de enfermidade são consequências de ações malignas, ações demoníacas, ações colocadas por demônios, espíritos malignos que trazem enfermidade para a vida do ser humano. Então, aquela mulher, ela estava presa por Satanás, como diz o versículo 16 do texto que nós lemos. Satanás impedia que ela olhasse para o Senhor. Quantas pessoas não estão impedidas de olhar para o Senhor hoje em dia ainda? Muitas pessoas, elas ficam completamente cegas para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para as coisas que Deus está mostrando, que Deus está ensinando. Muitas pessoas estão completamente cegas. As pessoas, elas dão mais ouvidos, muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas dão mais ouvidos para fábulas, para coisas contadas na internet, fake news. Existem muitas fake news, né? As pessoas hoje em dia, elas adotam muito fetiches. Elas adotam muitas coisas que são ensinadas pela internet. Outro dia, por exemplo, você vai lembrar disso? Ouviu um comentário, surgiu um áudio em que a pessoa dizia que Deus tinha revelado para ela que as pessoas tinham que abrir a sua Bíblia e que tinham que encontrar um cabelo, ia encontrar um cabelo. Aquela página onde ela encontrou o cabelo tinha uma palavra que Deus estaria falando com a pessoa que encontrou o cabelo na Bíblia, e ela tinha que pegar aquele cabelo e fazer um chá com aquele cabelo para que ela ficasse curada da Covid-19. Você acredita que tem muita gente que acreditou nisso? Muita gente acreditou nisso. E tantas pessoas que surgem nas redes sociais, surgem na internet, falando coisas que é tipo, Deus me revelou. Deus me revelou. Não estou desacreditando de que Deus não revele algo para ninguém mais hoje. Até porque nesse momento a palavra que eu estou transmitindo para a sua vida é uma revelação de Deus para a tua vida. É uma revelação de Deus para a minha vida. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, esse livro, a Bíblia Sagrada, é uma revelação, é a revelação de Deus para a vida do seu filho, para a vida da sua criação, para a vida dos seus servos, para a sua e para a minha vida. Essa é uma revelação. Então muitas pessoas aparecem falando e essas palavras, essas supostas revelações acabam ofuscando a verdadeira palavra que temos que adotar para a nossa vida, para trazer confiança, para trazer inspiração, para acreditarmos no milagre que nós podemos receber sim da parte de Deus, que é a palavra de Deus, a palavra revelada, a Bíblia Sagrada. Ofusca, as pessoas ficam cegas, ficam completamente cegas por causa de tantas coisas que surgem na internet. As pessoas preferem acreditar em supostas revelações, em supostas mandingas, em supostas simpatias, a ter que dar ouvidos para Deus através da palavra. Tudo que você precisa saber de todas as coisas que você possa imaginar estão aqui na Bíblia. Tudo que os cientistas precisam ou estão tentando descobrir estão aqui na palavra de Deus. Eles só precisavam estudar mais a Bíblia, estudar a palavra. É isso. As pessoas ficam cegas por causa de diversos fatores. E um dos fatores é influências malignas. Influências malignas. Satanás impedia aquela mulher de olhar para o Senhor. Ele oprimia aquela mulher com preocupações e sofrimentos causados por causa daquele espírito de enfermidade que era chamado de paralisia, que ela andava realmente curvada, ela era paralítica. Todos os esforços daquela mulher eram em vão. Aquela mulher não conseguia resolver nada, aquela mulher não conseguia a solução do seu problema. Nem mesmo ela conseguia, ninguém naquela ocasião conseguia
arrebentar aquelas correntes satânicas, aquelas correntes malignas. Mas Jesus, naquele dia, estava prestes a fazer o milagre na vida daquela mulher. Aquela mulher procurou certamente ajuda. Supostamente, eu acredito que aquela mulher era uma religiosa também, porque o próprio Senhor Jesus se refere a ela como filha de Abraão. Se refere a ela como filha de Abraão no versículo 16. Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Aquela mulher certamente era uma religiosa também, ela era uma pessoa que acreditava no poder de Deus, que acreditava na palavra de Deus. Mas naquele dia, foi o dia da bênção dela. Hoje pode ser o dia da sua bênção, da sua bênção. Hoje pode ser o dia da sua vitória. Hoje pode ser o dia da sua cura. Hoje pode ser o dia em que Jesus escolheu para libertar você de toda e qualquer opressão do diabo que esteja atormentando, acorrentando a sua vida. Se você crer nisso, você já está recebendo aí onde você está. Creia nisso, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o tanto de pessoas que têm sido ceifadas por essa pandemia. Olhe para o que Deus pode sim fazer na sua vida. Aquela mulher poderia ter morrido daquele jeito, paralítica. Mas naquele dia, depois de 18 anos, é pouco tempo? Não é não, é muito tempo esperando realizar, esperando acontecer um milagre na sua vida. Aquela mulher esperou 18 anos, passou 18 anos acorrentada, 18 anos atormentada por aquele espírito maligno de paralisia. E Jesus estava naquele momento diante daquela mulher. E diz a palavra que Jesus chamou para ele, versículo 12, Jesus a chamou-a para si e disse, olha a palavra que Jesus falou para aquela mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. E ele não ficou só na palavra, Jesus também impôs as mãos, ele colocou as mãos sobre a vida da mulher, e diz a palavra aqui no versículo 13, impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com você nessa palavra de hoje. A mulher, ela procurou ajuda e recebeu. Apesar de ser uma religiosa, estava aprisionada com aquela enfermidade. Ela era filha de Abraão, estava presa. Ela era religiosa e ia aos sábados à sinagoga, tanto é que ela foi curada no sábado. Assim, chegou no tempo certo, pois o Senhor estava presente e prestes a curá-la, e foi o que aconteceu. Liberta pelo grande libertador, como Ele também é o grande libertador no nosso tempo. Ele é aquele que pode libertar a tua vida. Ela foi liberta pelo maior de todos os libertadores, Jesus, porque Jesus, Ele cura e Ele liberta. A mulher experimentou uma libertação inesperada. Ela experimentou uma libertação inesperada naquela ocasião, porque certamente ela talvez já estava até conformada. Eram 18 anos que já tinham se passado com ela daquela forma, encurvada, andando paralítica, andando sem poder andar ereta como todas as pessoas naturalmente. Então, naquele dia, Jesus a libertou. O Senhor chamou-a para si e libertou a vida daquela mulher. Mulher, você está livre. Você está livre. Eu digo para a sua vida, em o nome de Jesus, você está livre. Ouça a voz de Deus, ouça o que Deus diz na palavra. Essa palavra não foi somente para aquela mulher, essa palavra é para você. Hebreus capítulo 13, versículo 8, é o lema da igreja do Evangelho Quadrangular, é o lema da nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O que Ele operou no passado, Ele pode operar no presente. Ele não mudou, só mudou de lugar, está à direita de Deus Pai. E o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está em nós. Então Jesus chamou para ele, e ela teve uma boa notícia. Ela teve uma boa mensagem, ela recebeu uma mensagem. A mensagem
foi: mulher, você está livre da tua enfermidade. Jesus está dizendo isso para a tua vida hoje. Se você crê, você que está aí no leito de hospital, você que está aí enfermo, você que tem o seu parente, o seu amigo enfermo nesse momento, você pode declarar sobre a vida dele que ele fique curado agora, que ela fica curada agora em nome de Jesus, e ela vai ficar, e você vai ficar curada em o nome de Jesus. Creia nessa palavra. Olha o que acontece. Jesus impôs a mão na vida da mulher e a curou. E o resultado da cura precisa ser do mesmo jeito que teve na vida da mulher. O resultado da cura na vida daquela mulher foi o quê? Glorificação a Deus. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas? Ingratidão. O grande problema de muitas pessoas é a ingratidão. As pessoas são curadas, mas elas não são gratas. Muitas pessoas, talvez não seja o seu caso, mas muitas pessoas, talvez um dia você já foi ingrato, como eu também um dia já fui ingrato, e associamos tudo que recebemos, associamos as bênçãos, né, o milagre da vida, o milagre do ar que respiramos, do ar que corre em nosso organismo, que nos faz viver, associamos isso simplesmente à vida, à idade, porque eu sou novinho, eu estou com toda a energia. Não, tudo foi Deus que te deu, tudo é Deus quem te concede. O ar que você respira é Deus quem te concede, e a hora que Ele quiser Ele pode tirar, a hora que Ele bem entender, Ele pode simplesmente barrar o espírito de vida na sua vida, no seu organismo, no seu corpo. Mas que não seja hoje, que você viva muitos anos em nome de Jesus, e que você viva curado, que você seja curado e faça como aquela mulher fez. O que a mulher fez? O resultado da cura na vida daquela mulher foi para a glória de Deus. Quando Deus nos cura, Ele nos cura esperando que nós venhamos testemunhar, que nós venhamos levar essa mesma palavra de fé para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, dizer para as pessoas: eu fui curado pelo poder do nome de Jesus. Sim, teve um médico que me tratou. Sim, teve uma medicação que foi administrada em mim. Sim, teve alguém que intercedeu por mim, mas foi Deus quem concedeu a minha bênção para que eu pudesse ficar curado. Atribua o milagre na sua vida a Deus, porque até os médicos são usados por Deus. Os médicos têm inteligência porque Deus deu a inteligência para eles. Os médicos dão tudo de si porque Deus concedeu toda a habilidade que eles têm para tratar as pessoas. Os cientistas descobrem as coisas, os tratamentos corretos para determinadas doenças, a vacina correta para determinadas enfermidades, porque Deus colocou na mente deles o conhecimento. Daniel capítulo 12, versículo 4, se não me falha a memória, fala que nos últimos dias a ciência, o conhecimento se multiplicaria. A palavra de Deus, ela nos ensina essas verdades, irmãos. A palavra de Deus, ela nos ensina essa palavra. O que eu estou dizendo para você. Capítulo 12 de Daniel, versículo 4. Porém, tu, ó Daniel, tranca as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado, o conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicará. Então, aquela enfermidade que Jesus curou na vida daquela mulher serviu para a glorificação ao nome de Deus. Olha o que diz a palavra, o versículo 13, ela agradeceu ao Salvador Jesus, ela agradeceu. O Salmo 103, versículo 21 e 22 diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito, a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Que seja assim a tua oração, o teu cântico na tua boca, um novo cântico na tua boca venha brotar, que você possa cantar em meio à sua restauração, em meio à sua libertação, em meio à sua cura, que você possa dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aquela mulher fez isso, ela agradeceu ao Salvador, e houve grande alegria entre os fiéis quando Jesus falou que convinha que ele curasse aquela mulher, convinha que ele restaurasse, que ele libertasse aquela mulher daquela prisão que Satanás mantinha ela durante 18 anos. Diz a palavra no finalzinho do versículo 17: o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por meio dele, Jesus de Nazaré. E os adversários, aqueles que zombam da nossa fé, aqueles que zombam da sua fé, serão envergonhados. Serão envergonhados. E a palavra diz isso, que todos serão envergonhados. Aqueles que não creem na palavra de Deus, que não creem na verdade da Bíblia Sagrada, serão envergonhados. Mas você se alegrará e glorificará o nome do Senhor. Faça isso hoje. Se você foi curado hoje, se você foi alcançado por uma bênção de Deus através dessa palavra, testemunhe para outras pessoas, compartilhe essa palavra que você ouviu. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17, foi o texto que nós lemos, e a mensagem: Jesus cura e liberta. Jesus ainda é o mesmo, e ainda hoje Ele quer operar milagres e maravilhas sobre a sua vida e sobre a sua casa, ok? Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te guarde, e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, e a cura divina possa estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os teus amigos, em o nome de Jesus. Amém e glória a Jesus. Fique com Deus, e que Deus possa curar a sua vida, curar a vida da sua família e nos ajudar para que saiamos logo, venhamos superar o ano que esse ano de 2020 é o ano da superação. E nós vamos superar sim todo este mal que veio sobre a nossa nação, sobre o nosso planeta. Em nome de Jesus, Deus é conosco e vai nos dar a solução. Deus abençoe, paz seja contigo, paz seja na tua casa, hoje e sempre. Amém. Aguardo você sexta-feira, mesmo horário, 19 horas. Fique com Deus. Boa noite. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, não só hoje, mas sempre. Amém. Deus abençoe.